Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos e esse é o canal Evoluindo Pra Quê? Hoje a gente vai entrar no pauta do Sartre, né? Novamente, né? Que fala o seguinte, né? Ser pra si é um quesito de que a gente consegue sair fora da nossa própria consciência, né? Internacionalizar ela, digamos assim, pelo simples fato da gente conseguir, né, pensar, a gente consegue pensar, a gente consegue ter ideias, a gente consegue ter conceitos, a gente consegue ter várias possibilidades, né, dentre a jornada da vida, né, e tirar, né, os pensamentos daqui, né, sair, né, internacionalizar, né, pensar em objetos, pensar no telefone, pensar em livros, pensar em questões em volta, são de extrema importância para que a gente consiga visualizar possibilidades. Então, o ser para si é muito nesse sentido, né? O ser para si é onde é que você consegue intencionalizar os pensamentos, né? Um exemplo, o que é o ser para si de Sartre, que ele comenta? Quando eu olho uma maçã, eu consigo não apenas visualizar uma maçã como objeto, mas eu consigo pensar no cheiro dela, né, no gosto dela, né, na textura dela na boca. Eu consigo pensar em várias possibilidades que a maçã me traz a partir do momento que eu foco nela, que eu penso nela, né, eu construo ideias a partir disso. E isso é o que Sartre chama de ser para si, né, onde a gente consegue pensar nas outras questões fora de nós mesmos. A gente consegue criar vários sentidos, né, várias possibilidades, né, a partir disso. Exemplo, quando eu vejo um livro do Cortella, né, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella, ele fala muitas coisas, mas tu já pensa, né, quando tu lê um título, né, do Cortella, né, N possibilidades, né, ou tu olha o Dilema do Porco Espinho, do Karnal, ou Crer ou Não Crer, dele com o Fábio de Mello, né, com o Karnal e o Fábio de Mello, tu já consegue ter um pensamento do que vai vir, né, tu já consegue ter ideias, né, até mesmo já degustar a leitura, né, você já conhece como é que o Karnal escreve, como o padre Fábio de Mello escreve, né, um pouquinho mais a fundo, como Dostoiévski escreve, né, como Sartre escreve, né, como Nietzsche escreve, né, tu já consegue ter uma noção disso a partir de uma leitura que tu já teve. Mesma questão da maçã, tu já consegue perceber o gosto da maçã, tu já sabe como é que ela é, tu já sabe a textura dela, né, tu já sabe como é que ela vai ficar mastigando, né, qual barulho, enfim, consegue ser pra si, né, e tem o ser em si, e aí tem as outras coisas que não tem consciência, né, um exemplo que ele dá até é o nosso corpo não tem uma consciência, digamos assim, apenas quando a consciência humana entra no nosso corpo, né, porque quando a gente falece, o corpo, né, não tem mais consciência, né, quando a gente morre, né, então essas coisas, por exemplo, a cadeira, né, a cama, guarda-roupa, né, um quadro, enfim, todas essas possibilidades, né, todas essas coisas, né, elas são em si, né, uma parede, por exemplo, né, um telhado, enfim, né, uma janela, né, um papel, tudo é em si, não é pra si, né? Então pra si é, consigo criar consciência sobre aquilo a partir de pensamentos e ideias, né, conceitos que eu já tenho, né, pré-determinados ou novos a partir de explicações, a partir de questões novas sobre aquilo. Exemplo, uma cadeira, né, ou um guarda-roupa, né, quando tá ali, ele só tá ali. Ele é em si. Mas, quando eu olho pro guarda-roupa, eu já vejo que ele pode servir para várias possibilidades, né? Principalmente guardar-roupa, mas ele pode guardar outros objetos, né? Por exemplo, livros, computador, né? Cobertas, enfim, todas as outras possibilidades, né? Que ele pode me trazer, né? Maquiagem, tem muita possibilidade, tesoura, tudo. Ele guarda as coisas. Mas a gente deu um nome de guarda-roupa para ele, né? Um armário, né? Podia ser chamado assim também, né? Um armário onde é que guarda as coisas, né? Um bidé, a gente guardou outra opção, né? A gente deu outro nome para aquilo, mas no final das contas são tudo guarda-roupas, né? São tudo guarda alguma coisa, né? Então assim a gente consegue entender todos esses objetos sem a consciência humana, eles são em si, eles só existem. Mas quando a gente começa a pensar sobre eles, a gente começa a refletir sobre eles, eles viram para si, né? Eles viram pra gente, né? Eles viram, né, objetos que constituem a nossa consciência, né? Objetos que facilitam o nosso dia a dia, né? Objetos que fazem a gente pensar sobre. E nesse sentido são essas duas vertentes. Em si, né, só existe, e para si, né? Que é quando eu olho para ele, quando a gente olha para alguma coisa, a gente percebe aquilo como existe, né? Aquilo tem consciência para mim a partir do momento que eu consigo pensar naquilo. É uma maçã, um guarda-roupa, é uma mala, né? Uma mala também pode ser um armário, mas deu mala, né? Tem várias possibilidades assim de nomes, né? Uma mochila, é um guarda, né? Um guarda o quê? Guarda-roupa também, sabe? Todas essas possibilidades, mas eles dão, a gente deu um nome específico para cada possibilidade de guardar coisas, por exemplo. E isso é ser para si. Agora, o ser em si é diferente, né? Ele só tá ali. Sartre ainda comenta, né, que o ser para si e o ser em si, eles estão extremamente conectados, né, de uma forma complexa, porque é aquilo, né? Quando não tem nada, exemplo, um guarda-roupa, um armário, ou essa possibilidade, né? Ele é só isso. Mas agora quando eu paro para pensar sobre isso, ele vira um guarda-roupa, né? Antes ele era só alguma coisa, ele era só um objeto, né? A gente deu o nome de guarda-roupa, ou uma cama, né? A gente deu o nome da cama, mas antes era só um objeto que quando tu deita, aquilo desce, né? Aquilo é confortável, né? Aquilo é bom, ou uma cadeira, né?
Aquilo só tá ali, mas quando eu penso nela, eu consigo visualizar. Eu posso sentar para comer, eu posso sentar para estudar, eu posso desfrutar de uma conversa a partir de sentado com meus amigos, né, com minhas amigas, enfim, eu tenho essa possibilidade, né, com uma namorada, com um namorado, eu tenho essas possibilidades, né. Então tudo isso é muito adentrado, né, a como a gente olha para as coisas, né, e a partir disso isso vira ser para si, deixa de ser em si. Segundo Sartre, claro. Sartre, né, ele comenta também do olhar e ser olhado. Ele fala que a gente pode ser observado pelas outras pessoas, de forma que passa a ser objeto do outro, né? A gente passa a ter uma visão, né, uma perspectiva de quem a gente é pro outro a partir das análises deles, né? E não de quem a gente realmente é, né? A gente é apenas observado pelo outro e o outro tenta, né, o outro acaba criando, né, um cenário na cabeça e tal, que a pessoa é assim, que a pessoa é assado, que a pessoa é aquilo, aquele outro. Mas não é assim. Não funciona assim. A gente sente até um pouco de vergonha também quando a gente acaba sendo observado pelo outro de uma maneira mais forte, porque a gente não tá esperando isso acontecer. Sartre comenta que a gente é observado pelo outro quase sempre. Em quase toda maneira, a gente precisa ter uma aprovação dele, né, pra gente poder se sentir bem, porque a gente acaba pensando que o outro tem tanta influência sobre a gente que muitas vezes a gente acaba se tornando objeto do outro, né, objeto do olhar do outro. O que o outro vai pensar de mim se eu fazer isso, se eu não fizer aquilo, se isso, se aquilo, se aquele outro, né? Ele acaba fazendo que a gente acabe sentindo um pouco de vergonha da gente mesmo, né? Que a gente acabe sentindo, será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que eu tô fazendo aquilo de uma forma legal? Como é que o outro tá me vendo, né? Porque nesse sentido a gente acaba sendo também um objeto, né? Um ser em si, simples objeto que o outro acaba visualizando e criando pensamentos, ideias, estruturas. Nesse sentido, a gente acaba criando uma própria autoimagem, né, da gente, pra gente tentar entender como é que o outro pensa, né, sobre a gente, né, o que ele pensa, como é que ele vai agir a partir do momento que eu falo que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou aquele outro, né. Então a gente cria uma certa tentativa de autoaceitação pelo outro sem saber o que o outro vai pensar da gente. E isso acaba influenciando em nossas escolhas, em nossas características, em nossas hipóteses de vida, né, em nosso futuro, muitas vezes. Porque a gente tem que se adequar ao outro, né, à sociedade em si. Como é que os outros vão pensar sobre mim? O que os outros vão pensar sobre mim? Sempre nessa questão de ser observado de uma forma tão forte que acaba deixando a gente até meio fora de si muitas vezes, né? Ele até fala que a causa, né, causa vergonha de uma forma que eu preciso me empenhar para favorecer o outro, para fazer o outro gostar de mim, né? Parafraseando a frase dele, né, que a gente precisa de aprovação do outro, senão eu vou ficar com vergonha daquilo que eu tô fazendo e será que é bom? Será que é ruim? O que o outro vai achar? Sabe? Fica nesse sentimentozinho, nessa situaçãozinha que muitas vezes nem é real. Ele usa também o termo dupla consciência também, que é quando a gente sabe, né, quando a gente sabe que o outro tá nos observando e a gente fica, meu Deus, ele tá me olhando, o que será que eu vou fazer agora? Meu Deus, ele tá me olhando, meu Deus, ele tá me olhando, meu Deus, ele tá me olhando, e agora o que eu vou fazer? E aí ele faz uma dinâmica que é até um pouco íntima, digamos assim. Se eu tô escrevendo um texto, né, sobre a minha vida, né, sei lá, Gabriel fez isso, né, nasceu assim, cresceu assim, né, a sua adolescência foi assim, agora a sua vida, sua primeira fase adulta está sendo assim, 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 né, a sua juventude está sendo assim, 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 assim. É uma coisa. Porém, quando o outro está me observando, quando o outro está ali, eu faço isso ser diferente. Porque eu sei que ele está me olhando. Então eu tento talvez criar algo maior que aquilo realmente foi, né? Então perdendo a ideia original daquilo. Porque eu fico me imaginando, né? Ai, o que o outro vai querer que achar, né? O que será que ele tá fazendo? Será que eu tô fazendo certo? Então eu tenho que fazer bonito, porque o outro tá vendo. Então eu tenho que fazer excelente, porque o outro vai perceber se eu fizer alguma coisa errada. Né? Se eu escrever uma palavra errada, por exemplo. Né? Se eu, meu Deus, eu botar essa ideia errada no papel, o outro, ele, meu Deus, o que ele vai achar? Então entra muito claro isso, né? Que quando o outro tá ali, 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 o outro tá ali. A própria cabeça da gente cria algo que eu preciso fazer com que ele me aceite, eu preciso fazer com que seja bom aquilo, que eu mostre que eu sei aquilo. Então acaba fazendo com que eu tenha que acertar 100%, né? Eu não posso errar porque senão o outro ali
Então até vou mudar a minha escrita naquilo que eu sei sobre a minha vida por causa do outro. E isso é ridículo, que não faz nenhum sentido, né? Mas Sartre comenta nessas perspectivas, né? E que se tu parar pra pensar, é muito real no nosso dia a dia, é muito real na nossa sociedade. Quantas vezes tu deixou de fazer uma coisa por causa do outro? Né? Quantas vezes tu deixou de criar alguma coisa por causa do outro? Né? Por causa da aprovação do outro, né? Do ser observado do outro. Pô, o outro é o outro, cara. Não interessa, tu tem que ir lá e fazer as coisas, meu. Senta a bunda e faz, meu. Né? Ou não faz, cara. Levanta a bunda e vai fazer qualquer coisa, cara. Vai jogar bola, vai na TV, vai jogar vôlei, sei lá, sai com as amigas, sei lá, cara. Sabe? Tem essa consciência. Tem essa noção de mundo, né? Tem essa perspectiva de vida, né? Eu não quero sair com meu namorado, eu não saio. Né? Eu quero sair com meus amigos, eu saio, sabe? Tenha essa consciência e não seja persuadido pelo outro, sem o outro falar nada, né? Quantas vezes nos relacionamentos a gente acaba não tendo noção disso, né? Sem essa perspectiva mais certa, né? E a gente acaba deixando muitas coisas, né, subentendidas, porque a gente acha que o outro vai entender, né? E acaba a gente só sendo observado sem falar o que precisa ser falado, né? E acaba muitas vezes até terminando o relacionamento, né? E isso ainda é um sentimento que pode causar muita angústia, né? Porque acaba prendendo a minha liberdade, né? O meu eu, né? O meu eu interior sobre a carta que eu escrevi sobre a minha própria vida. O outro tá olhando. É uma prisão, digamos assim, que acaba comendo a tua própria liberdade de pensamento, as suas ideias originais, né? Tudo aquilo que realmente ia ser colocado no papel, não é por causa do outro. Né? Por causa de uma situação que muitas vezes não precisava ocorrer. Então eu acabo até sendo preso em circunstâncias porque o outro vai me ver. O outro está me vendo, sabe? Quantas vezes a gente não para pra... Meu Deus, o outro está me vendo e agora? O que eu vou fazer? Fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas não tem necessidade disso, né? Então essa é uma questão ali que Sartre aborda, né? Olhar e ser olhado, né? Ele fala também da náusea, né? Então a náusea como um choque existencial seria, por exemplo, a gente ir em uma praça e tudo acontecendo, né? Todo mundo correndo, sons batendo, alguém escutando música, alguém conversando, alguém sentado na praça observando, todo mundo ali, né? Todo mundo em seu próprio mundo. Quando a gente olha para essa situação, a gente, meu Deus, será que isso faz algum sentido? Será que isso realmente tem algum sentido? E muitas vezes não tem. E essa imprevisibilidade, né, essa circunstância sem sentido, digamos assim, faz com que a gente fique, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou me enquadrar nesse... Sendo que tu também não precisa se enquadrar, tu também pode fazer qualquer coisa dessa, né? E ficar ali, mas quando tu é observado, enfim, essa questão toda que eu comentei no tópico anterior, isso acaba causando uma náusea que ele comenta, né? Um sentimento de será que tá dando certo, será que não? Né? O que tá acontecendo? Né? E fica nesse sentimento de náusea, né? Meu Deus, será que tá tudo certo? Nesse quesito da náusea, até tem uma parte que fala do absurdo de ter que ter um objetivo, né? E da sua insignificância quando atinge esse objetivo. Porque quantas vezes a gente vai lá e consegue, né? A gente quer muito, por exemplo, um carro, uma casa, né? Sei lá, um telefone, né? Enfim, alguma coisa banal assim, um livro, sei lá, uma roupa, aí a gente consegue. E a partir daí cria um novo vazio existencial dentro da gente. Porque a gente já tinha um propósito, a gente adquiriu esse propósito. E agora o que eu vou fazer? E acaba tendo esse absurdo, né, da própria existência, da própria, né, do absurdo do reflexo, né, como busca de um sentido contínuo. E a gente precisa de um certo propósito para aquilo se tornar, e um propósito duradouro para que não ocorra várias náuseas, né, vários absurdos ao longo do caminho. É que a gente não pare muitas vezes para, né, ficar sem nada, porque a vida às vezes é um nada. Às vezes as coisas estão acontecendo que nem lá na praça, né? As coisas estão ocorrendo e eu tô ali, né? Eu não preciso me enquadrar em nada, eu não preciso ser aquilo. Só que interiormente a gente acha que a gente precisa estar sempre buscando algo, que a gente precisa estar ali sempre indo à busca de alguma coisa que faça sentido pra gente. E quando a gente alcança, a gente precisa de outra coisa pra fazer sentido também. Então a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Muitas vezes ali, sendo que muitas vezes a vida não tem muito sentido. As coisas só ocorrem, a gente acaba se ferrando por normal, né? Sabe, a gente, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Fica nessa paranoia muitas vezes, mas só aconteceu, sabe? Pronto, acontece. Próximo passo, né? O que pode vir de novo? Como é que eu posso me ferrar de novo? São perspectivas que a gente acaba entendendo conforme a gente vai olhando para o mundo. E olhando talvez a sua inutilidade, né? A sua grandeza ao mesmo tempo, e a sua vida cotidiana, sua natureza, né? Que às vezes ocorre, às vezes não.
Coisas simplesmente vão e simplesmente vêm. Não tem muito sentido obrigatório naquilo, né? É muito doido como é que isso se junta, né? Como é que isso causa a náusea e o absurdo junto. Porque a gente acaba ficando com náusea na praça, né? Com as coisas acontecendo sem a gente, né? E a gente para pra pensar, né? A gente para pra pensar e a gente vê que não tem nada, né? As coisas só ocorrem, as coisas só estão ocorrendo. E isso pode causar um absurdo pra gente. Né? Então essas duas questões ali são muito ligadas, né? Porque a gente percebe que muitas vezes não tem sentido naquilo tudo, né? Ao mesmo tempo que tem, se tu parar pra pensar muito sobre, mas muito também, tu vai ver que não tem nada se tu para exatamente. Então essa busca desses dois sentidos, assim, tanto por uma náusea absurda perante uma situação que tu não tem, né, que tá só ocorrendo, e uma situação sem sentido muitas vezes, né, pra ti pelo menos, né, acaba fazendo tu criar um certo senso de, meu Deus, um absurdo, né? Uma sensação que não faz tanto sentido pra mim, então isso é um absurdo. Mas muitas vezes não faz sentido mesmo e tá tudo certo, né? Às vezes as pessoas só estão fazendo o que elas estão fazendo, mas acaba causando esses dois sentimentos, né? A partir de uma concepção, de uma visualização, né, da vida ao nosso redor. Sartre também comenta da totalidade da má-fé. O que seria a totalidade? A totalidade seria a busca excessiva por se enquadrar na sociedade. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou artista. Ah, eu sou jogador de futebol. Ah, eu sou psicólogo. Ah, eu faço administração. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou filósofo. Ah, eu sou biólogo, historiador. Então a gente acaba se enquadrando em quadrados para a gente ter uma certa totalidade simplificada do ser. Muitas vezes negligenciando possibilidades, né? Que eu posso sim ser um engenheiro e um filósofo, eu posso sim ser um médico junto, um psicólogo, né? Eu posso sim ser da área das exatas, eu posso saber mexer na TI, eu posso ter essa pluralidade de multifacetas, digamos assim, de multi-habilidades, né? Pra mim fazer muitas coisas. Porém, a gente acaba querendo se enquadrar em um grupo para poder ter uma certa identidade com aquilo, né? Para ter um certo relacionamento com aquelas pessoas, para ter um certo grau de, né, junção entre aquilo, né, um certo, digamos assim, aconchego na situação. Então eu acabo me quadrando que gosto mais de matemática, eu vou andar com o povo da matemática. Eu sou o povo das exatas, né? Ah, eu sou o povo da natureza, eu vou andar com quem é físico, com quem é biólogo, com quem mexe com química. Ah, eu sou das humanas, então eu vou andar com o cara que é sociólogo, com o cara que é historiador, o cara que faz filosofia, o cara que é da sociologia, né? E não, né? Porque tu vai estar negligenciando totalmente as outras áreas, né? Então tu acaba perdendo muitas coisas. Mas isso também é uma autodefesa, né? Tu negligenciar isso para uma certa liberdade e um certo diminuição, né? Uma certa diminuição da angústia, digamos assim. De tu poder ter todas essas habilidades, né? E acaba sendo que, assim, tu começa a focar só em uma e tu fica, digamos assim, bom naquilo e tu tem um grupo daquilo. Então tu pode negligenciar aquela outra porque aquela outra não faz tanta diferença. E isso faz total sentido, porque tu acaba tirando essa tua liberdade de poder aprender isso. Ah, então eu vou focar só nisso, que eu posso ser muito bom nisso. Não, mas tu pode ser muito bom também nas exatas, nas humanas. Ah, eu posso ser muito bom químico, mas eu posso ser muito bom historiador, entende? Então tu pode ter todas essas perspectivas, né? Como é que tu pode aprender chinês, como tu pode aprender inglês. Né? Com uma línguas totalmente complexas, não precisa só aprender inglês ou só aprender chinês. Tu pode aprender as duas. Tu pode ser multitarefas, né? Tu pode ser várias habilidades em ti, várias características criadas a partir de ti mesmo, né? Sem ter esse negligenciamento de algumas questões, né? E nesse sentido acaba entrando muito a má fé, né? Nessa negligência, nessa situação que tu acaba negando todas as situações, né? Todas as outras perspectivas ao redor, por uma forma de negar a tua própria liberdade e fazer que tu saiba apenas certas circunstâncias da vida, e isso ser de uma forma boa pra ti, de uma forma coesa pra ti, sem tu precisar ter que aprender as outras tarefas e ficar nesse, né? Sem que tu precise aprender todas essas outras tarefas e que tu precise ser muito bom em tudo, né? Tu pode negligenciar isso, ter uma má fé nisso, né? Tem um conceito de, então eu não preciso ser totalmente isso, eu posso ter só uma identidade, posso ficar aqui no meu quadradinho, sem precisar surfar em outras possibilidades. Mas não, tu pode surfar em todas as possibilidades possíveis, só que acaba entrando na má fé nisso, né? Tu acaba tendo esse senso de, ah, então só isso, então tá bom. Então a má fé entra nesse sentido, né? No sentido de tu acabar negligenciando todas as outras possibilidades, né? E essa má fé é totalmente ligada internamente,
né? Não é, digamos assim, um bloqueio da própria características de ser várias coisas, né? Sartre também tem um exemplo que fala que o heterossexual, né, o homossexual, muitas vezes, tanto mulher como homem, né, ele acaba tendo duas questões principais, né? Ou eu mostro pro mundo quem eu sou, né, sendo autêntico, sendo totalmente eu, ou eu me enquadro nas situações do mundo, né, e tento lidar com isso, acabando tendo uma má fé nesse sentido, né, acabando me tirando a minha autenticidade e entrando na minha má fé de, então eu vou fazer assim porque a sociedade quer que eu faça assim, mas na verdade eu queria que fizesse assim. E Sartre até dá um outro ponto de vista, né? Ele dá um ponto de, então faça a sua autenticidade aparecer, faça ser quem você é e tire essa má fé de ti. Nesse caso, lutando contra a sociedade, né? E sim, sofrendo certos preconceitos, sofrendo certas questões, porque infelizmente a sociedade é assim, né? E demora pra mudar isso, né? É um processo que demora, né? É um processo que leva tempo, mas que está sendo, sim, mudado aos poucos. Então, nesse sentido, essa busca, né, essa má fé, ela tem que ser colocada de lado, né, sem se enquadrar na sociedade padrão, né, que foi criada da loira bonita, do cara com olho verde, isso, aquilo, aquele outro, né, o cara magro, enfim, toda aquela questão, né, o homem tem que ser o homem, a mulher tem que ser a mulher, toda aquela besteira, né, que foi criada na sociedade. Então a gente tem que se enquadrar nisso, né, mas isso, segundo Sartre, é a nossa má fé. Então a gente tem que saber quem a gente tem que ter essa nossa autenticidade, saber exatamente quem a gente é, mesmo que doa, né? Mesmo que seja ruim, mesmo que machuque, né? Mesmo que acabe trazendo más sentimentos, más situações. Esse é o canal Evoluindo Pra Quê, né? Se inscreva no canal, deixa o like e nos siga nas redes sociais, Evoluindo Pra Quê no TikTok e no Instagram. Muito obrigado por ter olhado o vídeo até aqui e até a próxima, que é amanhã, não se esqueça.